Elementos HTML de entrada. Vamos ver alguns elementos que permitem ao usuário digitar alguma coisa quando ele entra numa página web. A gente já tem usado o input, type text e o tipo número também. Nós vamos relembrar o elemento label, qual que é a sua importância, e a gente vai ver como interagir com esses elementos a partir de JavaScript. O input ele é uma caixa de texto, como a gente está vendo aqui. A gente já usou o input type text, que permite que a pessoa digite qualquer coisa, seja letras, palavras, números, espaço, etc. O input ele tem esse atributo que chama type, que determina que tipo de coisa o usuário vai poder digitar lá dentro. Por padrão, o type é text. Então, se eu colocar apenas input e dê palavra ou só input, o navegador infere que é do tipo texto. E existe esse atributo aqui também, que é um atributo relativamente novo, que chama placeholder. A gente define para ele uma string que vai aparecer dentro do controle sempre que ele estiver vazio. Por exemplo, se eu começar a digitar aqui, aquela palavra do placeholder, ela desaparece. Mas se esse controle voltar a ficar vazio, ela aparece de novo. Isso é muito legal e bonito. Contudo, imagina que você começou a digitar alguma coisa e você não... Aí você foi para o banheiro, foi tomar um cafezinho e aí você volta para o computador. Aí você não está lembrando o que era que você tinha que digitar aqui. Aí você vai ter que apagar para poder ver o que estava escrito no placeholder. Então, apesar de bonito e interessante, o placeholder sozinho não deve ser utilizado. A gente vai ter que usar sempre também um rótulo ou um label. O rótulo ele tem a tag label que ela abre e ela fecha e a gente associa esse label a um input de forma que o usuário sempre vai saber o que ele tem que digitar naquele campo. E existem duas formas de associar um label a um input. A gente pode colocar o label abriu e fechou, e aí a gente coloca o texto lá dentro e o input do lado de fora, ou a gente pode colocar o input do lado de dentro. Se a gente coloca do lado de fora, a gente tem que especificar para quem que é esse label. Então, a gente usa o atributo for, que é para, aí eu coloco o ID do input. As duas formas são equivalentes. E uma coisa muito interessante de usar o label também é que se você clicar no label, o foco é movido para dentro do input que ele está rotulando. No HTML5 foram introduzidos vários outros types de inputs. Por exemplo, tem o type email hoje em dia. Para que ele serve? Aparentemente, ele é idêntico ao input type text. Só que se você abre uma página via um celular e ele tem um input type email, como no celular o teclado ele não é um teclado físico de hardware, mas sim um teclado virtual, o sistema operacional ele pode optar por colocar, por exemplo, um arroba nesse teclado virtual, de forma que vai ficar mais fácil para o usuário digitar um endereço de e-mail, porque a gente sabe que todo endereço de e-mail tem que ter um arroba. E uma outra coisa que ele faz é validar se o que foi digitado é de fato um e-mail. Então, por exemplo, se eu colocar aqui apenas Flávio, eu vou clicar fora e passar o mouse em cima, aí olha só a mensaginha, inclua um arroba no endereço de e-mail. Flávio está faltando um arroba. E aí se eu colocar um arroba, vamos ver se resolve. Aí ele está falando, olha, depois do arroba tem que ter alguma coisa também. E aí se eu colocar Gmail, sei lá, ou qualquer coisa, pronto, agora está válido. Tá? Diferentemente do que a gente costuma pensar, não é necessário, obrigatório colocar um .com.com.br, tá? Mas se eu colocar um ponto, aí o endereço de e-mail está inválido, porque se eu pus um ponto eu tenho que pôr mais alguma coisa. Só por curiosidade, um e-mail menorzinho que é válido, tá? Seria a@a, por exemplo. Semelhantes a esse novo tipo, que serve para a gente digitar e-mail, no HTML5 foram introduzidos também um input para busca, que aparentemente é idêntico, só que na hora que o teclado virtual abre, ele coloca uma lupinha em vez de colocar a setinha representando a entrada ou a confirmação. Também tem o input type URL, que serve para a gente poder digitar alguma coisa.
e ele vai validar se está certinho. Além disso, no caso do Android, se a gente prensar esse ponto aqui, ele dá como sugestão .gov, .edu, .org, .com, .net e outras coisas, mas aí depende do sistema operacional. E foi introduzido também o Input Type TEL, para a gente poder digitar um número de telefone. Nesse caso, quando o teclado abre, ele já vem com o teclado numérico. Um input que a gente já tem usado desde a primeira prática é o Input Type Number, que também veio no HTML5. E ele serve para a gente poder digitar números. Além de ter o espaço para você digitar, ele também coloca essas setinhas. E quando a gente usa setinhas ou clicando aqui ou usando o teclado, ele vai incrementar uma quantidade equivalente ao atributo step, de passo. Então, o meu passo é de meio. Então, toda vez que eu clico na setinha, ele soma ou subtrai meio. Também existe o Input Type Range, range sendo uma escala, que vai de um valor mínimo até um valor máximo e pode ter um step também. Esses dois inputs, eles representam números. Contudo, a gente pode usar o range em casos em que o usuário não sabe exatamente qual que é um número que ele quer dizer, mas ele sabe falar se está mais próximo do meio, se está maior ou se é menor. Por exemplo, é muito difícil você chegar para alguém e perguntar qual que é a temperatura agora e essa pessoa acertar. Agora, é fácil você chegar para a pessoa e perguntar se o clima está ameno, que seria aqui no meio, se o clima está quente ou se ele está muito quente, por exemplo. O HTML5 também nos trouxe o Input Type Color, que serve para a gente poder selecionar uma cor. E aí ele retorna para a gente o valor em hexadecimal dessa cor. Outros tipos de input muito interessantes trazidos pelo HTML5 foram referentes à data e horário. Aí tem o date, que é uma data, tem o time, que é um horário, tem um date time local, que é uma data e um horário. Tem como também selecionar um mês e uma semana. Antigamente só tinha o input type text, aí a gente tinha que usar o text para tudo. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de, olha só, você clica aqui, aí ele já te dá um negócio que a gente chama de date picker, que é um selecionador de datas. Aqui a gente tem a mesma coisa, se eu clicar aqui vou pegar a data de hoje. Aí tem esse selecionador de mês, aí sei lá, eu quero de outro ano, 2008, janeiro. Também um selecionador de semanas, olha que legal. Mas como que eu uso o valor que o usuário escolheu para esses inputs? Para todo input, independente do tipo dele, eu posso colocar no HTML um atributo que chama value e definir um valor. Esse valor já vai vir preenchido, como se fosse o valor padrão. E aí você pode ir lá e alterar ele de alguma forma. O usuário pode alterar, escolher alguma coisa. E aí, via JavaScript, a gente pode pegar esse valor ou então falar que esse valor é igual a 25, por exemplo. Independente se você quer pegar ou definir o valor, o primeiro passo sempre é consultar o DOM para poder pegar uma referência a esse input. Nesse caso aqui, esse input tem um ID que é quantidade pizzas. E aí eu fui lá e trouxe isso para uma variável que eu dei o nome de quantidade pizzas element. Para eu poder pegar o valor que o usuário digitou, né, num certo momento, eu vou simplesmente colocar, né, o elemento que representa esse input, .value. E aí aqui eu estou dando um alert, né, no caso ele pegou aqui o elemento atual que é 23. E para eu definir um valor para esse input, basta eu colocar .value é igual ao valor que eu quero atribuir. Esses foram vários tipos de input que a gente tem. Agora vamos ver outros elementos HTML que servem para a gente já dar opções para o usuário escolher e aí ele vai lá e escolhe dentre elas.